meus amores? Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês na medida do possível. Nós estamos vivenciando um momento delicado e por essa razão nós estamos desenvolvendo as nossas aulas de forma virtual, não é? E espero que logo nós possamos estar novamente juntos, não é? Com todo o cuidado possível, não é? Mas de forma presencial na escola, para darmos continuidade aos nossos estudos, não é? Assim como nós iniciamos de forma presencial, de forma cuidadosa, não é? Respeitando todos os protocolos, mas os cuidados, não é? E as recomendações são outras, não é? Nesse exato momento. E vamos obedecer e vamos seguindo, não é? Na medida do possível, para que tudo isso passe logo e que nós possamos retornar, não é? Para as nossas atividades presenciais. Na aula anterior, nós estávamos falando sobre regionalização, região. Espero que vocês se organizem aí, por favor. Vão para o cantinho, elejam. Muito importante, elejam um cantinho aí na casa de vocês, para que vocês possam fazer os estudos de vocês, para que vocês possam ler os textos, realizar as atividades, os trabalhos, não é? Assistir às videoaulas com bastante tranquilidade, para poder absorver mais informações, né? Então, um cantinho sempre é importante, sempre é bom. Elejam esse cantinho aí e vão para lá. Peguem o material de vocês, por gentileza, o livro, principalmente nosso companheiro fiel, o livro. Peguem o livro de geografia. Vamos continuar o nosso assunto, a nossa aula. Vamos lá? Tudo preparado aí? Muito bom. Ânimo, gente, ó. Ânimo. Que tudo isso logo vai passar. É verdade? Bom, na aula passada nós falamos aí sobre região, sobre regionalizar, sobre como regionalizar, buscamos esses conceitos, compreendemos esses conceitos, não é? E fizemos algumas anotações também em nossos cadernos. Recordam disso? Ótimo! Hoje nós vamos continuar falando sobre isso, sobre regionalizar, sobre regiões, sobre regionalização e os critérios, como acontecem, certo? Muito bom. Se eu disser para vocês África, América, Ásia, Antártida, Europa, Oceania, logo vocês vão associar, não é? Logo vocês vão me responder, professora, você está falando sobre os continentes. Muito bem. Estou falando sim sobre as 6 grandes massas de terra emersas existentes em nosso planeta. Certinho? Essa é uma forma de regionalizar. Isso, essa é uma forma de regionalizar o nosso planeta, né? Essas seis massas, né? Essas 6 massas de terra emersas que nós temos, não é? Que são cercadas aí por oceanos, não é? Esse é um dos conceitos, não é? Que nós temos para regionalização. Está certíssimo o que vocês disseram. Só que essa regionalização aí por continentes, ela vai levar em consideração conceitos étnicos, culturais, socioeconômicos, não é? Características físicas,
né, dessas extensões territoriais aí. Mas essa não é a única forma de regionalizar. Essa é uma das formas de regionalização que existe, levando em consideração aí, vai agrupar, né, os espaços, os territórios, as pessoas, usando o critério aí de características físicas, né, de aspectos étnicos, aspectos culturais e aspectos da sociedade de forma geral, né? Agora, nós temos outras formas de regionalizar. Nós vamos levar em consideração agora uma outra forma de regionalização que está levando em consideração, que está utilizando os critérios de desenvolvimento. Certo? Isso, nós vamos falar então sobre a regionalização do mundo, dividido em desenvolvidos, países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Como nós podemos observar e distinguir esses países? Os países desenvolvidos, eles têm industrialização desenvolvida, industrialização de potencial, eles utilizam-se de tecnologia de ponta para desenvolver as suas atividades também industriais, não é? A sua sociedade, a sua população, em geral, ela é uma população que, como eu coloco aqui para vocês, é uma população que deixa eu ver aqui uma palavra para classificar bem essa população para vocês, né? É uma população que apresenta uma boa qualidade de vida, essa é a palavra que exemplifica melhor, né? A população aí de um país desenvolvido. É uma população que apresenta uma melhor qualidade de vida em todos os aspectos, né? Na educação, nas possibilidades, né, de acesso à saúde, não é? É uma população que tem a seu dispor lazer, que tem a seu dispor mais acesso, né? O maior acesso a saúde de qualidade. Então, é uma sociedade, é uma população que obtém uma melhor qualidade, né, de vida, não é? E os países classificados, né, como países em desenvolvimento, são países com uma industrialização de menor porte, não é? Uma industrialização de uso de uma tecnologia ou de pouca ou de baixa tecnologia, ou né? São países onde a população aí apresenta, né, um grande desafio em relação a superações quanto à educação, o acesso à saúde de qualidade, não é? A educação que vem a atender a toda a sua população de forma geral. Então, a outra forma de classificar aí, de regionalizar
além, né, que leva em consideração os aspectos étnicos, culturais, sociais, não é? E aspectos físicos dividido em continentes, nós vamos ter aí a divisão dos países em desenvolvidos e em desenvolvimento, não é? Onde nós vamos ter aí a diferença no comportamento e na vida da sociedade que ocupam esses países. Se vocês observarem na página 445 do livro de vocês, tem um mapa onde nós vamos ter, obviamente, a presença desses 6 continentes, dessas 6 massas de terras emersas, não é que nós citamos anteriormente, mas que elas são divididas, não é? De forma levando em consideração o seu desenvolvimento industrial e social. Olha aí para vocês verem que é uma linha que vai dividir de forma não reta. É uma linha que sai contornando aí nos continentes, pegando os países que vão oferecer essas informações que eu citei. Quando são desenvolvidos, estão levando em consideração a sua alta industrialização, o potencial oferecido para a sua população, e quando são em desenvolvimento, nós vamos ter uma certa desigualdade social entre a sua população, uma industrialização ainda que está buscando aí vencer, superar os desafios, não é? Então, observa aí esse mapa, que ele faz contornos dentro dos continentes, abraçando, não é? Esses países, fazendo a diferença. Se vocês observarem a legenda, os países considerados desenvolvidos, os países do norte, estão coloridos com o tom amarelado. Os países considerados em desenvolvimento, não é? São os países do sul, são os países coloridos com o tom cor-de-rosa. Observem aí para vocês verem, certo? Então, a gente observa que existem vários critérios, várias formas de regionalizar, né? Além dessas 2 citadas, nós temos outras, não é? Nós podemos dividir o mundo pela perspectiva, não é? Socioeconômica, né? Existe conjunto de países em desenvolvimento que se sobressaem aí, né? Em relação à industrialização, às atividades econômicas, né? Destacam no cenário regional e também no cenário mundial, não é? E esses países aí são os chamados de países emergentes, não é? Aí nós vamos ter quem ocupando esses espaços de países que se destacam, que se sobressaem, tanto regionalmente como no cenário mundial, que estão aí desenvolvendo a sua industrialização, que estão elevando seus índices na economia, né? Quem são esses países? Nós podemos citar esses países emergentes como o Brasil, né? A Rússia, a China, e a Índia, né? Esses países aí, eles até formam, né, alguns grupos, né, compõem alguns grupos para se fortalecer mais economicamente, né, alguns blocos econômicos para se fortalecer mais economicamente, né, e
e formam, né, aí tem os países que estão na América Latina e na Ásia, né? São países que pertencem à América Latina e pertencem à Ásia, não é? Formando então os países denominados países emergentes, não é? Da nova atualidade. Outra forma de regionalizar que nós temos aí, né, além dessa que nós já citamos aí sobre os aspectos físicos, não é? Levando em consideração a etnia, que colocamos lá como os continentes. Nós citamos aí o desenvolvimento industrial e o socioeconômico. Nós estamos falando dos países emergentes, não é? Que se despontam aí, tanto no cenário nacional como no cenário mundial, demonstrando, né, o seu potencial industrial e o seu potencial econômico, não é? Nós temos aí outra forma de regionalizar, que é o povoamento, né? Como esses países se desenvolveram, como eles foram colonizados e depois conseguiram se desenvolver, não é? Como eles foram povoados. Nós vamos ter aí o processo, os critérios históricos de formação desses países, nesses determinados continentes, né? Então, nós temos os critérios de povoamento, né? Os critérios históricos de povoamento, né? Que aí nós vamos ter os países que foram colonizados, né? Através do povoamento, e nós temos os países que foram colonizados através do processo de exploração, né? Onde houve aí o domínio, não é? De povos, né, europeus, não é? Através das grandes navegações, né? E aí nós temos a classificação também, né? Levando em consideração os critérios históricos de povoamento desses países, nós vamos ter aí então a denominação. Nós vamos ter o velho mundo, o novo mundo e o novíssimo mundo. Isso. Então, levando a esses critérios, né, através das grandes navegações, nós vamos ter, né, o velho mundo, né, que é a Europa, ainda lá nos séculos 16 e 17, né? E depois nós vamos ter o novo mundo, que aí nós vamos ter os continentes, América, né? Gente, desculpa. No antigo mundo, né? Nós vamos ter a Europa, né? No velho mundo, nós vamos ter a Europa, nós vamos ter a Ásia e a África, né? No velho mundo. Depois nós vamos ter o novo mundo, que é a América, e bem depois, não é? Depois deles já terem explorado, aí terem saído da Europa, né? E terem explorado a Ásia e a África, não é? Eles chegaram, descobriram então a América e denominaram como Novo Mundo, e depois de terem explorado todo o território americano, terem colonizado todo o território americano, eles rumaram em direção do novíssimo mundo, não é? Chegaram então aí na Oceania. A Oceania então é o novíssimo mundo, né? O último continente a ser colonizado e
explorado e povoado depois, não é? Pelos europeus que estavam lá no início no Velho Mundo, porque para eles então só existia a Europa, até eles começarem a navegar e buscar outros mercados consumidores, outros mercados para fornecer matéria-prima, não é? E aí, a partir daí, o conhecimento dos outros continentes. Então, nós percebemos hoje que nós temos várias formas de regionalizar uma região. A gente usa vários critérios e, a partir desses critérios, nós vamos denominando essas regiões, formando então as regionalizações, certo? Peço a vocês que façam a leitura. No livro de vocês tem texto falando sobre o tema, observem os mapas e realizem as atividades que eu vou deixar, tá bom? Vou deixar um abraço bem fofinho, um beijo carinhoso e até a próxima aula. Tchau!